Oi, pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre os métodos contraceptivos. Bora lá? Para começar nossa aula, a gente precisa entender o que são os métodos contraceptivos. São maneiras ou técnicas utilizadas por quem pretende manter relações sexuais, mas não correr o risco de gravidez ou de adquirir alguma doença sexualmente transmissível. Existem 4 tipos de métodos contraceptivos: o de barreira, o hormonal, o natural e o cirúrgico. Nós vamos ver cada um desses em detalhe nessa aula. Os métodos contraceptivos de barreira, como o próprio nome já diz, eles vão criar uma barreira, eles vão impedir a entrada do esperma com o espermatozoide no útero. E aí existem 3 tipos principais de métodos contraceptivos de barreira: a camisinha, o diafragma e o DIU. Existem 2 tipos de camisinha: a camisinha feminina e a camisinha masculina. A camisinha feminina ela é um pouco mais larga e deve ser introduzida antes da relação sexual. Já a camisinha masculina, ela é mais estreita e ela deve ser introduzida durante a relação sexual quando o pênis estiver ereto. O diafragma, ele é um anel flexível, envolto de uma borracha fina, como vocês estão vendo aí na imagem, e ele vai impedir a entrada do espermatozoide no útero. Para ter o funcionamento correto do diafragma, a mulher deve colocar ele dentro da vagina cerca de 15 a 30 minutos antes da relação sexual. Para isso, ela deve passar uma pomada específica no diafragma e introduzi-lo no canal vaginal. E deve retirar esse diafragma 12 horas depois do ato sexual. O DIU, ou dispositivo intrauterino, ele é um dispositivo pequeno e macio e tem esse formato de T. E ele vai ter um reservatório com hormônio progesterona. Ele deve ser colocado no útero por um profissional da saúde. Diferente do diafragma, que a própria mulher coloca o diafragma em casa, o DIU ele deve ser colocado por um profissional da área da saúde, tá? Ele vai atuar por meio de liberação contínua desse hormônio progesterona no útero. Existem atualmente 2 tipos de DIU: o DIU hormonal e o DIU cobre. O DIU cobre, ele vai fazer com que a mulher menstrue, tá? E a consequência negativa dele, a desvantagem, é que a mulher pode ter cólicas mais intensas. Já o DIU hormonal, a mulher não vai ficar menstruada e ele não vai causar essas cólicas intensas, tá? Então, o primeiro DIU que saiu para ser usado foi o DIU de cobre. Esse DIU hormonal, ele é mais moderno, tá? Então, o profissional de saúde vai introduzir esse DIU e ele vai ficar dessa forma lá dentro do útero da mulher. O segundo grupo são os métodos contraceptivos hormonais. Eles são medicamentos que vão ter formulação combinada de hormônios estrogênio e progesterona. Eles podem ser encontrados em diversas formulações, ou seja, com diferentes concentrações hormonais, e podem ser de diferentes vias de administração. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode ser tomado via oral, por injeção, por adesivo e subcutâneo, tá? Todos eles vão ter a finalidade de bloquear a ovulação, ou seja, a mulher não vai ovular, não vai liberar óvulos, ou alterar condições do útero e das trompas de falópio, dificultando assim a fecundação, ou seja, dificultando o encontro dos óvulos com os espermatozoides. A pílula anticoncepcional, provavelmente, depois da camisinha, é um dos métodos contraceptivos mais conhecidos, né? Essa pílula, ela é um comprimido que vai ter combinações de hormônios, geralmente progesterona e estrogênio, tá? E vai inibir a ovulação da mulher.
Prestem atenção que não existe somente um tipo de pílula anticoncepcional no mercado, tá? Ela pode ser uma cartela com 24 comprimidos, pode ser uma cartela com 28 comprimidos. A quantidade de hormônios pode ser igual em todos os comprimidos ou pode ir variando, tá? Então, existe uma variedade muito grande de pílulas anticoncepcional. O que importa é que cada um desses tipos diferentes de pílula anticoncepcional é adaptado para as necessidades de cada mulher, tá? Então, talvez o que é bom para a sua prima tomar não é bom para você. Então, esse método contraceptivo deve ser indicado pelo médico. Jamais tome uma pílula anticoncepcional porque foi indicada pela sua mãe, pela sua avó, pela sua tia, pela sua amiga, pela sua vizinha, tá? Porque isso pode fazer mal para o seu corpo. Você tem que tomar uma indicada pelo médico que vai avaliar o seu perfil, vai avaliar a sua saúde e falar qual que é a mais recomendada para você, ok? A injeção contraceptiva, como o nome já diz, ela vai ser uma injeção que possui os hormônios progesterona e estrógeno também, só que vai ter doses de longa duração, tá? Essa injeção ela pode ser mensal ou trimestral, ou seja, a mulher vai tomar ou todo mês, se for mensal, ou a cada 3 meses, se for trimestral. E ela vai ser sempre aplicada na região do glúteo. Para os anticoncepcionais de injeção mensais, as vantagens e as desvantagens são as mesmas da pílula anticoncepcional. Para os trimestrais, ou seja, aqueles que são aplicados a cada 3 meses, durante esses 3 meses vai ter ausência de menstruação, a mulher não menstrua, tá? E caso a mulher queira engravidar, ela tem que esperar aproximadamente 9 meses depois dela ter tomado a última injeção, tá? Para ela conseguir engravidar. O implante subcutâneo, ele vai ser de aproximadamente 4 centímetros e ele vai ser aplicado embaixo da pele da mulher, tá? Ele também contém hormônios do grupo da progesterona e ele vai impedir a liberação do óvulo pelo ovário. Além disso, ele vai alterar a secreção ali do colo de útero, dificultando ali a entrada de espermatozoides, tá? Vai criar um ambiente ali inóspito, inapropriado para os espermatozoides, então alguns já morrem ali naquela região, tá? Então ele é aplicado subcutaneamente, ou seja, embaixo da pele, geralmente na região do braço. O adesivo contraceptivo, ele é feito de um material bem aderente, que deve ser colado na pele da mulher, ou na região do ombro, ou na região do quadril. Ele é feito de 2 hormônios, progesterona e estrogênio, como a maioria dos demais contraceptivos hormonais, e esses hormônios são liberados na corrente sanguínea da mulher. Bom, esses adesivos, eles vêm numa caixinha e essa caixinha contém 3 adesivos. Então, no primeiro dia da menstruação, a mulher vai colar o primeiro adesivo e vai deixar esse adesivo por 7 dias. Não vai tirar para tomar banho, não vai tirar para nada. Depois de 7 dias, ela vai arrancar esse adesivo e colar o segundo. Vai ficar mais 7 dias. Vai arrancar o segundo adesivo, vai colar o terceiro, vai ficar mais 7 dias. Depois, vai arrancar esse terceiro adesivo e vai ficar 7 dias sem adesivo nenhum, que é o período que ela vai ficar menstruada. Depois de 7 dias, ela começa uma nova caixinha que vem 3 adesivos, tá? A pílula do dia seguinte, ela é um comprimido que deve ser tomado o mais próximo possível da relação sexual desprotegida, tá? Desprotegida por quê? Porque ou foi feita sem camisinha ou sem qualquer outro método contraceptivo de barreira, ou porque a camisinha estourou, enfim, porque foi uma relação sexual desprotegida, tá? Quanto mais próximo aí você tomar depois da relação sexual, maior é a eficácia da pílula.
Nas primeiras 24 horas após a relação sexual, a eficácia da pílula é de 88%, tá? Conforme vai passando o tempo, a eficácia dessa pílula vai diminuindo. E a mulher tem até 72 horas, ou seja, 3 dias, após a relação sexual desprotegida, para tomar essa pílula, tá? Esse medicamento ele pode ser vendido em dose única, ou seja, um comprimido só, como vocês estão vendo na imagem, ou em 2 comprimidos, tá? Se a mulher toma de 2 comprimidos, ela pode tomar o primeiro comprimido e 12 horas depois tomar o segundo, ou ela pode tomar os 2 comprimidos junto, tá? Quem está passando essas recomendações não sou eu, é o Drauzio Varela lá no site dele que eu vou passar para vocês no final da aula, tá? Essa pílula, ela é um contraceptivo de emergência. O que isso quer dizer? Você não deve tomar ela todo dia ou toda semana ou com frequência, tá? Porque ela tem uma concentração muito elevada de hormônios. E essa dose excessiva de hormônios pode causar prejuízo para o seu corpo, pode fazer mal para a sua saúde, tá? Por isso você não deve tomar ela com frequência. O terceiro grupo são os métodos contraceptivos naturais. Eles são processos que exigem que a mulher e o homem entendam aí quando que é o período fértil do ciclo menstrual da mulher, tá? Sabendo quando que é o período fértil, esse casal vai evitar de fazer relações sexuais nesse período. Existem 2 tipos de métodos contraceptivos naturais, a tabelinha e o coito interrompido. A tabelinha, como é que ela funciona? A mulher vai se basear no calendário do seu ciclo menstrual, tá? Então, para fazer a tabelinha, a mulher tem que ter um ciclo regular, tá? Então, ela tem que anotar num papel lá que dia começou a sua menstruação, que dia que terminou. Aí, sabendo disso, ela vai saber quantos dias dura o seu ciclo menstrual. E aí ela tem que ir fazendo um acompanhamento todo mês, ou seja, todo o ciclo menstrual ela tem que ir anotando para saber se o ciclo dela tem a mesma duração sempre. Se é um ciclo de 25 dias, um ciclo de 28, um ciclo de 30 dias, tá? Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos supor que o ciclo da mulher seja de 30 dias, tá? Então, esse calendário que vocês estão vendo aí não é um calendário de mês, não. É um calendário de ciclo que dura 30 dias. O que está em azul são os dias não férteis. O que está em rosa são dias férteis, tá? Então, se a mulher tem um ciclo de 30 dias, o período fértil dela vai do 10º dia do ciclo até o 19º. Isso se ela tem um ciclo regular, ou seja, um ciclo que não varia. O que é um ciclo que não varia? Quer dizer que todo mês o ciclo menstrual dela dura 30 dias. Um ciclo irregular seria, esse mês meu ciclo durou 30 dias, mês anterior durou 28, no outro mês durou 29, então não tem uma estabilidade, tá? Beleza, o que está em rosa são os dias férteis. Então, teoricamente, o casal deveria evitar de ter relações sexuais entre o 10º e o 19º dia do ciclo da mulher, beleza? Qual que é o problema da tabelinha? O nosso corpo, ele responde de diversas formas com respostas hormonais. Então, se você está passando por uma situação difícil na sua casa, na sua vida, você está tendo problemas, está estressado, tudo isso interfere nos seus hormônios e, consequentemente, pode interferir nos dias férteis. Então, por mais que você tenha um ciclo regular aí, bonitinho, de 30 dias, você está preocupado com alguma coisa, você está estressado. E aí, os seus dias férteis podem variar. Ou seja, você acha ali que no 9º dia você ainda não está no seu dia fértil, mas como o seu corpo está numa situação de estresse e teve alteração hormonal, você no 9º dia aí você entrou no seu período fértil e você não sabia, você foi lá, fez relação sexual desprotegida, pimba, engravidou, tá?
Ou então, você foi fazer relação sexual sem proteção no 20º dia, quando teoricamente você não estava no dia fértil, tá? Porém, você está numa situação de estresse e aí, pimba, o seu dia fértil você ainda está no dia fértil no 20º dia, fez relação sexual sem proteção, engravidou. Resumindo, gente, tabelinha não é confiável, por mais que seu ciclo seja regulado, tá? Tabelinha não é eficaz para prevenir gravidez. E lembra, não vale prevenir só da gravidez, tem um monte de doença também, tá? Então, tabelinha não é recomendado. Coito interrompido é quando o homem está prestes a ejacular e retira o pênis para fora da vagina, tá? Esse é um método contraceptivo dos mais antigos que existe. Ele possui baixa efetividade, ou seja, ele também não é recomendado, porque ele não é eficaz. Porque, às vezes, durante a relação sexual sem camisinha, o homem está com o pênis dentro da vagina e ele está para ejacular, mas ainda não ejaculou, porém podem sair gotículas do pênis. E nessas gotinhas já podem ter espermatozoide. Então, mesmo que ele faça a ejaculação fora do corpo da mulher, algumas gotículas já entraram dentro do corpo dela e essas gotículas já têm espermatozoide. Então, isso é o suficiente para causar uma fecundação, porque esses espermatozoides vão entrar em contato lá com o óvulo da mulher se ela estiver no período fértil, tá? Então, coito interrompido também não é eficaz, não é recomendado, tá? Nem tabelinha e nem coito interrompido. O quarto grupo são os métodos contraceptivos cirúrgicos. Esses métodos, eles são métodos de esterilização, são definitivos, tá? Ele pode ser realizado na mulher e aí vai ser chamado de ligadura de trompa, laqueadura ou ligadura tubária, são 3 nomes para a mesma coisa. Ou pode acontecer no homem também, pela ligadura dos canais deferentes, uma cirurgia conhecida como vasectomia. Porém, como esses métodos são permanentes, são definitivos, no Brasil existe a Lei de Planejamento Familiar. De acordo com essa lei, só pode fazer essa cirurgia maiores de 25 anos, com pelo menos 2 filhos vivos, ou em casos que há risco de vida para a mulher e para o futuro bebê. Então, se a pessoa tem 24 anos e não tem 2 filhos e optou que não quer ter filho, ela não pode fazer cirurgia. Ou se a pessoa tem 30 anos e tem um filho só e resolveu que só quer ter um filho, ela também não pode fazer a cirurgia, tá? Então, a vasectomia, ela acontece, olha na imagem aí, tá vendo onde é que tá circulado e tem 2 risquinhos vermelhos? É nessa região que acontece a cirurgia, tá? Vai ocorrer um corte ali nos canais deferentes e aí os espermatozoides do testículo não vão conseguir chegar até as outras glândulas que produzem os outros líquidos do esperma, tá? Então, cortando o canal deferente impede com que os espermatozoides saiam e vá fazer parte do esperma. Após essa cirurgia, vasectomia, a ejaculação continua normal. A diferença é que não vai ter espermatozoide no líquido ejaculado, então não vai acontecer a fecundação. Ela é uma cirurgia de esterilização voluntária definitiva. Tá? O que isso quer dizer? É definitivo, raros os casos vai ter reversão, vai conseguir desfazer aí essa cirurgia. É voluntária, porque a própria pessoa optou por fazer a cirurgia, tá? E a esterilização, porque a pessoa vai ter ali os espermatozoides dentro dela, o homem, mas não vai conseguir ejacular esses espermatozoides. A possibilidade dessa cirurgia existe, mas não é fácil, e muitos homens confundem esterilização com castração. A castração é quando tira os testículos, diferente desse procedimento, que está impedindo apenas
dos espermatozoides seguirem para o pênis. A vasectomia não causa impotência, não diminui libido, que é a vontade de ter relação sexual, e não causa perda de sensibilidade do pênis, tá? Esses 3 pontos são mitos, são coisas que falam da vasectomia, mas não é verdade, tá? Então, tem muita gente que fala, não vou fazer vasectomia porque causa impotência. Não, não causa. Não diminui a vontade de fazer relação sexual e não causa perda da sensibilidade do pênis. E na mulher, essa cirurgia chamada de laqueadura tubária, olha ali na imagem, tá vendo na região das trompas? Teve 2 risquinhos aí vermelhos, um de cada lado, né? É nessa região que é feito o corte. Ou as trompas são cortadas ou são amarradas, tá? Olha na imagem de baixo. Então, depois que é feita a cirurgia, não tem como os espermatozoides chegarem lá nas trompas e encontrar com o óvulo, tá? Então, é assim que acontece a cirurgia na mulher. Ela é uma cirurgia também para esterilização voluntária definitiva, então a mulher que tem que tomar a decisão de fazer a cirurgia. Essa cirurgia não é reversível, tá? Não tem como voltar atrás. A cirurgia também não altera o ciclo menstrual e nem os níveis de hormônio. Então, a mulher continua aí tendo o seu ciclo menstrual, ela continua menstruando. A única diferença é que se ela tiver relações sexuais, os espermatozoides não vão conseguir alcançar o óvulo. Só isso, tá? Acredita-se que esse procedimento diminui o câncer de ovário nas mulheres. E essa cirurgia pode ser realizada pelo SUS. Bom, pessoal, essa aula ficou extensa mesmo. Eu espero ter ajudado vocês. É um tema que traz muitas dúvidas, então por isso eu coloquei o site aqui do Dr. Drauzio Varella, porque lá é um site confiável e tem muita informação legal para vocês olharem. Caso vocês tenham dúvidas, pode me procurar também que eu tento ajudar vocês, tá bom? Abraços e bons estudos!